Paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos novamente na sua casa, podendo adorar, bendizer o seu santo nome. Uma observação que já foi feita, mas que é bom fazer novamente. Em nenhum local das Escrituras nós coroamos o Senhor Jesus. Quem o faz é a figura de Deus. Deus Pai coroa Jesus Cristo como a pérola da criação, com o nome que é sobre todo nome. Nós, como pecadores, mesmo redimidos, nós não coroamos ao Senhor. E sim, nós, junto com a criação, adoramos ao nosso Deus. Apenas um detalhe, mas que nós temos que observar, senão nós achamos que nós podemos coroar a Deus, coroar a Jesus, e nós não temos posição de coroar ninguém. No máximo, abaixar as nossas cabeças e adorar ao Altíssimo. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema armadura de Deus. Quando sentimos frio, nos agasalhamos para ficarmos aquecidos. Quando estamos enfermos, temos um exército dentro de nós para combater as enfermidades, são os glóbulos brancos. Diante dos exércitos das trevas, também devemos estar prontos. Há uma guerra espiritual, que não é uma guerra espiritual no sentido de ganhar a sua alma, porque ela já foi ganha através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cada peça da armadura de Deus tem uma finalidade. E não as ter, ou não conhecer a sua finalidade, para que serve, nos faz fracos e sujeitos às astutas ciladas do diabo. Conforme caminhamos em nossa vida cristã, nosso Deus nos concede este privilégio de nos armarmos. Ouvir a palavra de Deus e a pôr em prática é o caminho para que todas as peças da armadura sejam bem ajustadas e assim nós sejamos prontos para o combate. A palavra de hoje tem como título, na continuidade do último encontro, a armadura de Deus, parte 2. Quero convidar você a ver a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versos 10 em diante. Efésios, capítulo 6. Versos 10 em diante. Assim diz a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir a minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus,
Tua palavra é bendita, Tua palavra é gloriosa, majestosa. Tua palavra, Pai querido, nos alcança nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor cale os nossos corações, aguce os nossos sentidos, para que nós possamos ouvir apenas a Tua voz. Peço que o Senhor me dê forças e capacitação para trazer um recado santo aos nossos corações. Ora em nome de Jesus. Amém. Vamos poder se assentar em nome de Jesus. O segundo item do equipamento cristão é a couraça da justiça. Alguns estudiosos têm sustentado que a armadura de Deus, embora seja uma couraça, nenhuma proteção é fornecida pelas costas, então é apenas uma couraça na frente. Quando nós vemos o livro de John Bunyan, O Peregrino, ele fala de uma cena em que cristão, que é uma representação minha e sua, ele entra num vale e ele é encontrado por um demônio chamado Apolion, que começa a trazer uma série de ataques em relação à sua pessoa. E naquele momento o cristão fica preocupado e acha que ele deve voltar atrás no seu caminho, mas ele lembra que a couraça protege a frente, mas não protege as costas. E ali ele decide atacar, ele decide enfrentar aquele demônio, e naquele caso ele é vitorioso. A justiça aqui significa a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que os pecadores fiquem de bem com Ele através de Cristo. Quando nós pensamos na couraça da justiça, nós pensamos na nossa justiça. Será que eu estou sendo justo com os meus funcionários, com os meus entes queridos? Será que eu estou sendo justo com o Senhor? E na verdade essa justiça não tem nada a ver comigo. Essa justiça tem a ver com Ele, que Ele concede a nós, através do sacrifício de Cristo, essa condição de justo ou justificado. E através dessa couraça da justiça, que não tem a ver com a minha justiça, mas tem a ver com a justiça de Cristo na cruz do Calvário, eu consigo enfrentar as setas malignas que são deflagradas contra mim e contra você. É essa então a couraça do cristão. Certamente nenhuma proteção espiritual é maior do que um relacionamento de justiça com Deus. Você pode tentar enfrentar as lutas da vida, se você não tiver um relacionamento de justiça com Deus, se você não foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, se essa couraça não foi posta por Ele em você, você vai sucumbir a essa batalha. Ter sido justificado pela sua graça, mediante a simples fé em Cristo crucificado, ser vestido numa justiça que não é sua própria, mas é de Cristo, ficar em pé diante de Deus, não condenado, mas sim aceito, é a defesa essencial contra os ataques caluniadores do espírito maligno, que é Satanás. Ele nos ataca, ele nos acusa, ele nos acusa diante de Deus, e ele nos acusa diante de nós mesmos. No momento em que você olha para si mesmo, olha no teu espelho e você vê quão pecador você é, quão indigno você é, e se você quiser reputar a sua justiça, você não vai conseguir fazer nada. O apóstolo Paulo ele vem falando não só na carta de Efésios, mas em todas as escrituras que ele escreve, ele vem trazendo exatamente essa condição da salvação pela graça, algo que ele encontra lá na estrada de Damasco. Ele que tinha a couraça da justiça humana, ele era reconhecido diante das pessoas como uma pessoa correta, como uma pessoa conhecedora da palavra, como uma pessoa que executava os juízos de Deus. Mas quando ele se deparou com Cristo, naquela estrada de Damasco, ele percebeu que ele não era nada.
Alguns dizem que ele caiu num cavalo, ele não caiu em cavalo nenhum, ele simplesmente caiu em terra. E ali ele fica cego. E ouve aquela voz dizendo: por que você me persegue? Porque quando você trabalha com a sua justiça, é exatamente isso que você faz. Você persegue a Deus. Porque a sua justiça ela fica maior que a de Deus. Você acha que você é puro o suficiente? Você acha que você é limpo o suficiente? Você acha que você tem direito a isso ou aquilo outro? E a justiça de Deus é exatamente o contrário. É mostrar que nós não somos nada. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1 diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versos 33 e 34 desse mesmo capítulo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A couraça da justiça se refere ao sacrifício dele. E essa couraça ela é colocada sobre a sua vida, não pelo seu esforço, mas pelo sacrifício dele. Essa é a certeza cristã da justiça, ou seja, de um relacionamento correto com Deus. Não porque eu oro, não porque eu vou para a igreja, não porque eu dou o dízimo, não porque eu faço evangelismo, mas porque Deus, Ele me resgatou. E Ele colocou essa couraça sobre a minha vida. E quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos vê, mas Ele vê Cristo. Ele vê a sua couraça. É uma forte couraça para nos proteger contra as acusações satânicas. Da mesma maneira que na peça da verdade, Paulo fala acerca das armas da justiça no sentido moral também. Quando nós falamos da verdade, nós falamos da verdade que é Cristo, Ele é a palavra. Ele é a verdade, não é a minha verdade. Mas eu tenho que, a partir da verdade de Cristo, procurar praticar essa verdade dentro do meio temporal em que eu vivo. As pessoas elas têm que identificar as palavras que saem da minha boca como palavras de verdade. Ou da mesma maneira as pessoas têm que identificar em mim como um cristão, um homem justo, uma pessoa justa. Hoje, eu não estou usando isso para cobrar não, mas hoje eu coloquei lá no grupo: não vai pagar pizza? Isso é sinônimo de justiça. Porque nós, há 3 semanas atrás, sentamos para comer pizza, paguei a conta, coloquei no grupo da igreja e simplesmente as pessoas fizeram um vídeo de elevador. O que é? Achando o quê? Que eu vou pagar a pizza de vocês? Isso é um fator de justiça. Em que eu não preciso que alguém me cobre. Eu sei que a minha função é ser justo. Aquele que comeu, pague. Aquele que trabalhou, recebe. Nós vivemos num ambiente de injustiça, em que as pessoas elas querem levar vantagem em tudo. Eu não estou dizendo que isso procede de você, não. Senão eu não tinha pago a pizza para vocês. Não é esse o propósito. Mas nós vivemos num ambiente de injustiça, em que as pessoas elas querem levar vantagem em tudo. Acompanho o André, estou prestes aí com ele lá na Baiasal, porque os caras mudam a data de pagamento dele do jeito que eles querem. E eu estou buscando força, se Deus assim permitir. Vamos lá amanhã, vamos conversar com algum gerente, alguém de devido e falar o que acontece, por que essa injustiça? E nós temos que usar essa justiça para tentar salvar esse mundo que é injusto. Não só em coisas grandes, mas em coisas pequenas. Nós somos colocados em situações de justiça e injustiça o dia inteiro. Da mesma maneira que a verdade ela tem que ser pautada, tanto através da palavra como através da nossa vida, a justiça também tem que ser feita. Essa é a certeza cristã, ou seja, de um relacionamento correto com Deus mediante Cristo. Ele vai nos atacar, Satanás. O objetivo dele é nos atacar, para que nós ou não consigamos olhar para a cruz e achar que lá também há justiça.
Desta mesma forma, a aplicação da justiça divina espelha a couraça da justiça do cristão em relação ao caráter, a sua conduta e a sua retidão. Você tem sido correto, justo diante das pessoas? Se você recebe um troco a mais, você devolve? Se você compra um produto que tem um valor X e o cara te cobra menos, você fica quieto? A lei de Gerson é a lei de Cristo, não? Essa lei que apareceu na década de 80, de que eu tenho que levar vantagem em tudo, ele transforma o brasileiro num ser que é, no mínimo, um aproveitador, uma pessoa injusta diante do Senhor. Assim como cultivar a verdade é a maneira de derrubar os enganos do diabo, assim cultivar a justiça também é a maneira de resistir às suas próprias tentações. Porque se eu vivo um caminho de justiça, quando me é apresentada uma tentação, eu a rejeito, porque eu sei que aquilo não serve para mim, não é algo que é para o meu paladar, por mais que seja atrativo. A gente vê isso em Apocalipse, quando João está recebendo a revelação de Apocalipse, em certo momento aparece a figura da besta, a mulher da Babilônia, que é a grande prostituta, e aquele homem de Deus, ele fica com os olhos espantados, e o anjo fala assim: não olhe com espanto, talvez não olhe com desejo, não tem nada para você ali. Naquele mesmo momento, João ele se acerta e ele continua o seu trabalhar. A qualidade completa do perdão para delitos passados e a integridade de caráter que pertence à vida justificada estão costuradas junto numa malha impenetrável. Se você tem a justiça de Cristo, você tem que viver uma vida moral correta. Se você não vive uma vida moral, você não tem a couraça de Cristo. Você pode ter sido batizado, você pode cantar o louvor, pode ser uma pessoa fiel nos ministérios, mas se você não tem uma vida que espelha aquilo que você diz que você veste, você não é. Ser cristão não é usar gravata, isso aqui não reflete nada. A palavra que sai da minha boca com gravata ou com uma camiseta que o Moisés está usando não faz diferença nenhuma, a mesma coisa, não muda nada. As pessoas acham que tem essa diferença, mas não tem. A próxima peça da armadura espiritual são as sandálias do Evangelho da Paz. Essas sandálias, elas mais se assemelhavam a uma meia bota. Era uma botinha que a pessoa calçava, trançava, amarrava, para ela poder ficar firme no pé. Elas tinham solas com espinhos, para que elas pudessem se firmar nos terrenos. As canelas, elas ficavam muito bem amarradas, para que não houvesse fraqueza, o pé não ficasse solto. Estas botas ou esses sapatos equipavam as pessoas com marchas longas para tomar uma posição de firmeza. Não é algo que você troca. Então eu estava lá de chinelo, aí eu vim para a igreja, coloquei um sapato, coloquei um negócio, mas a preparação do Evangelho da Paz, o calçado do Evangelho da Paz, não é algo que deveria ser tirado dos nossos pés. E aí eu volto a dizer, na nossa igreja, pelo menos aparentemente, só tem a Menise e o Nicolas que estão vestindo, a menos que você faça a sua atividade de evangelismo fora daqui. Vejo Moisés fazendo isso, mas fora isso, não vejo nas mídias sociais, não vejo, e realmente você não tem que fazer para mostrar para mim, mas diante de Deus, você tem calçado os evangelhos da preparação da paz ou não? Calçar os evangelhos da preparação da paz e falar do evangelho para as pessoas. Essas botas não impediam a sua mobilidade, evitavam que os pés deslizassem. As botas do soldado cristão são a preparação do evangelho da paz. Essa preparação ela tem a ver com prontidão, com preparo, com firmeza, que é diferente da condição de hoje de manhã, quando eu falei da condição do nécio.
Você tem que estar preparado a todo tempo para dar razão da sua fé. Se as pessoas elas perguntarem para você a razão da sua fé, você vai dar? Ou você vai falar, ah, Jesus é lindo, é bonito, ele é o papai, entendeu? O que você iria falar para uma pessoa que perguntasse para você a razão da sua fé? A referência diz respeito a uma certa firmeza ou qualidade inabalável que o Evangelho dá àqueles que nele creem, como a firmeza que as botas fortes dão para aqueles que a usam. É como se o apóstolo Paulo dissesse: calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Rosângela falou da tia dela que faleceu. Faleceu de uma maneira muito violenta, mas faleceu. Se hoje você fechar os olhos e você se encontrar diante do Senhor, você vai ter algo a oferecer a Ele? Ou você simplesmente vai falar, ah, foi a correria, é o dia das mães que está chegando, é o fulano que eu tive que ajudar, é aquilo que eu tive que fazer. Entenda que diante de Deus não vai ter nenhuma justificativa que seja cabível. Nenhuma justificativa. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova do Evangelho da paz. Certamente, se recebermos as boas novas e estamos desfrutando da paz com Deus e de uns com os outros, paz que as boas novas nos trazem, temos o apoio mais firme possível para os nossos pés, com o qual podemos lutar contra o mal. Mas se você não é uma pessoa que tem os evangelhos do calçado da paz, com você, Felipe, por favor, assuma a Heloísa, por gentileza. Se você é uma pessoa que tem os seus pés calçados no Evangelho da Paz, você consegue enfrentar as lutas do mundo. Se você não tem esse calçado nos seus pés, você vai padecer. Como eu disse para você, esse mundo está injusto, esse mundo está mal e vai ficar cada vez pior. A única forma de você lidar com as astutas ciladas do diabo é ter como Cristo na sua boca pronta a palavra para dizer, mas a palavra de Deus diz. Você não vai conseguir o outro que a palavra de Deus diz. E as pessoas elas vão, como moscas ou como abelhas, serem atraídas a você. As pessoas elas são carentes e elas precisam ouvir dessa verdade do Evangelho. Mas se você não tem os pés calçados, o que você vai oferecer? Talvez um coaching, talvez uma palavra de motivação, talvez você puxe a sua história de 10, 15 anos atrás de cristianismo. Será que vale alguma coisa? Creio que não. Não pode haver dúvida de que sempre devemos estar prontos para dar testemunho de Jesus Cristo como pacificador da parte de Deus e também dar respostas graciosas, temperadas com sal, às perguntas que os de fora nos fazem. Você tem a obrigação não só de falar o Evangelho, mas você tem que falar de uma maneira temperada. Essa semana estávamos lá enfermos e nada que era colocado na boca parava. Você, como a Vânia falou, você cisca de um lado, cisca do outro e você não consegue comer absolutamente nada. Fui com a Rosângela, talvez a gente tenha até que voltar lá na moça para pedir perdão para ela. Fomos lá no hospital, fizemos um exame de sangue e fomos comer uma coxinha.
coxinha fez uma careta para mim, mas eu falei assim, não comer essa coxinha. Quando eu coloquei na boca, parecia que a pessoa tinha pego uma colher de sal e jogado em cima. E nós olhamos para a moça e falamos, essa coxinha está horrível, está salgada demais. E aí cheguei em casa e peguei um copinho, peguei um pouquinho de refrigerante que tinha, coloquei na boca, parecia que eu estava tomando aquele açúcar glicêmico, quando você faz curva glicêmica, é horrível. Ou seja, o paladar, ao contrário da Covid, ele é super estimado, é super aguçado, obrigado. Entendeu? A nossa palavra ela tem que ser temperada. E entenda que a mesma palavra que eu falo com Rafael, eu não falo com Moisés. A mesma palavra que eu falo com Moisés, eu não falo com Arão. As formas de falar são o tempero. O apóstolo Paulo diz, fala, não basta você ter o evangelho calçado no seu pé. Você tem que ter um evangelho temperado. Você tem que falar com tempero. Semelhante gratidão nos pés tem uma influência muito estabilizadora sobre a nossa própria vida. Além de apresentar a outras pessoas o evangelho que liberta. Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. Conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Conformosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Você tem anunciado o Evangelho? Se você tem anunciado o Evangelho, os seus pés diante de Deus, eles são formosos. E se você não anuncia os Evangelhos, os pés de Deus não são formosos. A obra missionária é como um par de sandálias que foi dado à igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tornar conhecido o mistério do Evangelho. De qualquer maneira, o diabo odeia o Evangelho por ser o poder de Deus para salvar as pessoas da sua tirania satânica, salvando tanto nós que recebemos este Evangelho, quanto aqueles com o que participamos. O Evangelho é odiado por Satanás, porque é a única boia que no mar da aflição ela boia. Qualquer outra ela afunda. Qualquer boia que for lançada é uma boia que é um engano. É uma boia que aparentemente vai trazer salvação, mas não salva. Traz apenas um engano. A obra missionária é como um par de sandálias que foi dado à igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tornar conhecido o mistério do Evangelho. De qualquer maneira, o diabo odeia o Evangelho por ser o poder de Deus para salvar as pessoas. Por isso, precisamos conservar atadas as nossas botas do Evangelho. Essas botas do Evangelho, elas precisam estar bem ajustadas. Nossa quarta peça da armadura é o escudo da fé. A fé que vem só pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas, elas procuram toda sorte de coisas a fazer. Você vai estragar a capa da Bíblia e eu vou cobrar da sua mãe uma Bíblia nova. Tá bom? O escudo da fé é falado no verso 16. É um escudo que nós devemos embraçar. Nós devemos colocar no braço como uma forma de proteção. Basicamente, havia dois escudos. Havia um escudo que o gladiador usava. Ele era um escudo pequeno, redondo, em que ele usava junto com uma espada pequena, curta. E esse escudo não é esse escudo.
Esse escudo, ele protege determinadas áreas do corpo. O escudo que está sendo falado aqui é um escudo que ele tinha aproximadamente 1,5 metro, 1,50 metros de altura, e ele protegia todo o corpo. A palavra que Paulo emprega não é um pequeno escudo redondo, mas sim um longo escudo retangular, medindo 1,20 metro de altura por 75 centímetros de largura. Ele consistia em 2 camadas de madeira coladas juntas e cobertas primeiramente com linho e depois com couro, e era fixado com ferro em cima e embaixo. Era especialmente projetado para apagar as perigosas flechas incendiárias que eram empregadas, especialmente as flechas que eram acendidas e atiradas. As pessoas olhavam para aquele escudo e tentavam acertar as pessoas, e a pessoa ela ficava atrás daquele escudo. Não só um escudo, mas eles juntavam 2, 3, 4, 5 escudos, e eles caminhavam tanto na horizontal como escudos colocados na vertical para proteger, e o grupo andava de uma só forma, de uma só voz, de um só mover, porque se alguém saísse daquela formação, ele era alcançado por aquela seta maligna, atacada pelo inimigo, seja ele espiritual, seja ele presencial. Quais são os dardos inflamados do maligno? E com que escudo os cristãos podem se proteger? Os dardos do diabo, sem dúvida, incluem suas acusações maliciosas, que atacam a nossa consciência. Eles fazem com que nós duvidemos quem nós somos, o que nós temos direito, não porque nós conquistamos, mas porque Ele nos concede, como nos concedeu a couraça da justiça. Ele também nos concede esse escudo. Esse escudo é um escudo de proteção, não é um escudo de ataque. É um escudo que protege você desses dardos inflamados do maligno. Outros dardos são indesejados pensamentos de dúvida, desobediência, rebeldia. Não é tão preocupante assim essa ordenança. Concupiscência, ou seja, desejos impróprios, falamos hoje pela manhã. Malícia, medo diante das coisas que nos são impetradas como dificuldades. Há, porém, um escudo com o qual podemos apagar ou extinguir todos esses dardos, é o escudo da fé. O próprio Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Não é um escudo físico, é um escudo espiritual. É um escudo em que ele se coloca diante de Satanás e os seus dardos, e ele mesmo protege. Talvez seja algo como a Mulher Maravilha, que quando é atirada, ela dá aquela proteção. Sei que ele consegue repelir aquilo, para que aquele dardo não chegue e nos atinja. O escudo da fé é o próprio Deus. A fé, pois, toma posse das promessas que Deus nos coloca nos nossos corações, em tempos de dúvida e de depressão. E a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. No momento de luta e dificuldade, você tem 2 opções. Ou você acredita e tem a sua fé firmada em Deus, ou você vai tentar resolver com a força do seu braço, você não vai conseguir. Voltando novamente ao exemplo do livro do Peregrino, o cristão, quando estava lutando contra o demônio Apolion, o demônio olhou para ele e falou assim: eu vou arrancar a tua alma. E aí me vem à mente que eu estou lendo, junto com Rosângela e Luísa, a luta lá de Davi contra Golias, e aquele homem vai com ele com espada e lança, e ele fala: você vem assim, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não queria a armadura de Saul, ele não queria as armas de Saul, mas ele tinha fé no Deus que era o protetor. Davi é um dos grandes pecadores da Bíblia, mas um dos grandes homens que nos dão exemplo a respeito de arrependimento, fé e confiança.
Chegamos então ao capacete do soldado romano, que é a peça da armadura que aparece em seguida. Usualmente ele era feito de metal resistente, tal como bronze ou ferro. Dentro dele havia um forro interno de feltro ou uma esponja para tornar o peso tolerável. Apenas machados podiam romper e quebrar aquele capacete, de tão duro que ele era, pesado que ele era. Esse capacete tinha uma proteção adicional em alguns casos, que protegiam as laterais, porque o entendimento era que se você recebe uma ordenança, se você recebe uma instrução, você tem que continuar caminhando, que era o que acontecia nas guerras. Os soldados romanos, eles ouviam a direção segurando o seu capacete ao lado, ouviam a orientação e a determinação. Ouviram? Coloca o capacete. Aquele capacete tampa as laterais das orelhas para que elas não ouçam mais nenhum comando, nem mais uma história. É por isso que nós temos que fixar os nossos olhos, fixar os nossos ouvidos nas instruções que procedem do alto. Você ouviu o que você tem que fazer? O caminho que você tem que caminhar? Prossegue. Segue em frente. É algo que eu tenho nesses últimos 10 anos, junto com vocês, procurado colocar em prática. Deus me deu uma direção lá atrás. Uma direção que Abraão levou, recebeu também. Fez com que ele andasse. Moisés também recebeu essa direção. E ele andou quase 120 anos a partir de uma determinação. Noé fez a mesma coisa. Recebeu uma instrução, recebeu uma orientação e ele simplesmente continuou caminhando. O capacete do soldado cristão é a esperança da nossa salvação. Uma salvação que é futura e definitiva. Aqui em Efésios é simplesmente o capacete da salvação que devemos tomar e devemos usar. Mas se a proteção para a nossa cabeça é a medida de salvação que já recebemos, o perdão, a libertação da escravidão, a adoção na família de Deus, ou a expectativa confiante da plena salvação no último dia, não há dúvida de que o poder salvífico de Deus é a nossa única defesa contra o inimigo das nossas almas. Todas as peças da armadura, elas caminham juntas. E esse capacete da salvação é aquilo que vai dar a fé para você, é aquilo que vai dar a condição para você ser verdadeiro, para você ser justo, e para você não falar algo que procede do seu coração, mas algo que nasceu no coração de Deus e que tem que ser proclamado para as vidas das pessoas. De todas as 6 peças da armadura, nós temos a última, que é a espada. Essa espada é uma arma tanto de defesa como de ataque. Ela completa a nossa armadura espiritual. Se você não tiver ela nas suas mãos, você vai ficar como uma pessoa num corner, sendo afligido por constantes ataques por parte do maligno. Violentos ataques que ele vai começar a deflagrar sobre a sua vida assim que você diz sim, e ele só vai parar quando Cristo voltar ou quando você morrer. Até lá ele vai continuar te batendo. A 6ª e última peça da armadura a ser especificada é a espada. De todas as 6 peças da armadura, ou arsenal listados, a espada é a única que pode ser claramente usada tanto para a defesa como para o ataque. Além disso, o tipo de ataque em mira envolverá um encontro pessoal de perto, porque essa espada não é uma espada longa, é uma espada curta. Você vai ter a sua luta de próximo, não é uma luta de longe. Não é algo como a lança de Sansão de Golias, em que tinha 2, 3 metros. Não, a espada era uma espada curta. Você vai conseguir olhar o seu inimigo nos olhos. Satanás, ele vai estar junto com você nessa guerra
olho no olho. Talvez ele seja travestido de anjo de luz, talvez ele seja travestido de um amigo seu ou um parente seu. É a espada do Espírito que passa imediatamente a ser identificado como sendo a palavra de Deus. A palavra que gera fé. A palavra que determina a justiça. A palavra que traz a verdade. A palavra que tem que ser proclamada. Em Apocalipse ela é vista procedendo da boca de Cristo, uma espada afiada, incluindo as palavras de defesa e testemunho que o próprio Jesus prometeu. O Espírito Santo colocará nos nossos lábios todas essas palavras, toda vez que nós formos colocados diante de pessoas, em especial diante de magistrados. Nós vivemos dias maus. Hoje teve uma manifestação lá na Paulista, que não cabe a mim julgar se é bíblico ou não é bíblico, se vai dar algum resultado, se não vai dar algum resultado. Mas as pessoas, elas se posicionaram, dizendo que eu não aceito. O que nós vemos nos dias de hoje é um governo corrupto. Um governo que levanta uma palavra contra Israel, dizendo que Israel deve ser destruída. E isso é uma palavra que procede do líder deste povo, que eu ouvi a oração da Vânia, mas infelizmente é uma boca de Satanás ali, não é uma boca que falou sem querer, não, falou querendo. O objetivo dele é incitar o ódio das pessoas em relação à figura de Israel. E nós temos na palavra de Deus dizendo que todos aqueles que amaldiçoarem o povo de Israel serão amaldiçoados. A única coisa que eu peço é misericórdia sobre este povo. Talvez aquele povo lá na Paulista seja uma voz que talvez Deus ouça para não trazer um juízo sobre essa nação. Nós somos conhecidos como uma terra em que tudo que se planta dá, mas que pode ser revertido assim. As chuvas, elas podem cessar, o solo pode deixar de ser fértil, e nós podemos passar com o povo de Israel 3 anos de boa e forte estiagem, simplesmente pela boca de uma pessoa que proferiu o que não deveria ser proferido. Ainda hoje é a espada divina, porque o Espírito ainda a emprega para cortar as defesas das pessoas, ferir suas consciências e despertá-las espiritualmente com a sua ação penetrante. Da mesma maneira que é verdade, da mesma maneira que é a couraça da justiça e a justiça moral, nós também temos a ação da palavra de Deus, que através do Espírito Santo ela age no coração das pessoas, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Interessante ele falar que é uma espada do Espírito e falar que a palavra é mais cortante que essa espada. Parece um jogo de palavras. Mesmo assim, o Senhor também coloca a sua espada nas minhas mãos e nas suas mãos, de modo que a possamos usar não somente para resistir à tentação, conforme Jesus fez em Mateus capítulo 4, quando Satanás falou assim: a palavra de Deus diz isso, e ele fala, mas também diz isso. Essa palavra é colocada também na minha mão, na sua mão, com o objetivo de defesa, mas também com o objetivo de evangelização. Todo evangelista cristão, seja ele um pregador ou uma testemunha pessoal, sabe que a palavra de Deus tem poder para cortar, sendo mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nunca, portanto, devemos ter vergonha de usá-la, ou de reconhecer a nossa confiança de que a Bíblia é a espada do Espírito, e você vai ser colocado nesse tipo de situação. Você acredita em Deus, você não vai ter esse benefício ou aquele benefício. Talvez você passe fome. Nós vamos ser levados a situações como essa, e como você vai se proceder em relação a isso.
A espada verdadeira tem um enorme poder cortante, mas uma Bíblia mutilada, ela é uma espada quebrada. Pessoas que não dominam as escrituras sagradas, mas têm apenas porções dessas escrituras sagradas, elas estão desarmadas. Quando elas sacarem a arma para utilizar, talvez elas estejam apenas com o cabo, mais nada. Não tem alcance nenhum, não tenha corte nenhum, não tenha poder de perfuração nenhum. Aqui, pois, falamos sobre as peças da armadura, que em conjunto fazem toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. São a armadura de Deus, pois é Ele quem as fornece. Mesmo assim, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade tomá-la, vesti-la, ajustá-la, empregá-la com confiança contra os poderes do mal, não contra os seres humanos, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue. As armas espirituais, elas são para ser utilizadas contra as hostes dominadoras deste mundo tenebroso. Além disso, devemos ter a certeza de que faremos uso de todos os equipamentos da armadura e que não deixaremos de lado nenhum deles. Não dá para você deixar nenhuma peça de fora. E aí cabe a você, dentro do seu tempo de meditação, em você olhar nesse espelho espiritual que é a palavra e você identificar: você está vestido de todas as peças da armadura? Eu lembro que eu li um livro há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, e esse livro ele falava sobre o exército de Deus. E aí esse exército ele vinha marchando, e aí um homem de Deus ele estava ali observando, e ele viu o primeiro grupo com todas as peças da armadura, com um estandarte, e eles marchavam vigorosamente. Logo depois havia um segundo grupo, em que algumas pessoas tinham algumas peças, outros não tinham. Alguns ficavam sentados à beira do caminho. E o terceiro grupo era o terceiro grupo que não tinha nenhuma peça da armadura, mas que achava que estava batalhando alguma coisa. E aquele homem identificava com o anjo e falava assim: por que essas pessoas não estão vestidas com armadura? É porque eles acham que não precisam. Eu já sou verdadeiro bastante. Eu já conheço as escrituras suficientemente. Eu já sou justo. Se comparar a minha vida com o Fernando e Beira-Mar, eu sou uma pessoa extremamente justa. Mas será que esse é o padrão de comparação? Nossos inimigos estão em todos os lados. Você só vai ser vitorioso se você tiver todas essas peças da armadura ajustadas no seu ser. Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos porque podemos meditar sobre as peças da armadura espiritual. Não há, Pai querido, em nós nenhum direito, nenhuma autoridade, nenhuma capacitação, nenhuma sabedoria, nada que permita ou que nos torne dignos a tomarmos qualquer peça dessa armadura e colocarmos sobre nós, Pai. Apenas confiamos na Sua ação, na Sua maravilha, na Sua graciosidade, e pedimos, Pai querido, que o Senhor coloque em nós essas peças da armadura, que nos ajude a ajustá-las para que elas fiquem perfeitamente ajustadas no nosso corpo, e que nós sejamos soldados, Pai. Aleluia. Que possamos batalhar, sim, em nosso nome, nossa família, mas também em prol daqueles que sofrem e padecem. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.